de águas vivas. O Senhor, Ele nunca vai deixar de apertar a tua mão, de te abraçar, de falar contigo, de falar o teu coração. Por isso, amados, nosso desejo, toda a nossa expectativa tem que estar nele, porque Ele é o nosso manancial. Aleluia, você pode cantar agora com mais força, dizendo que Ele é a única fonte, que Ele é o único que é essencial na sua vida. O amor, a bondade, única fonte de vida. Venha na sua mão, venha na sua verdade, foi poderoso, manancial da vida, Senhor, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber Pai, nós queremos todos os dias. Nós queremos mais da tua vida. Tem mais que o Queremos mais da tua palavra. Queremos mais da desejo. tua unção. Tu és essência pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Oh, que não nos deixe faltar nada, Pai. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz Mas a nossa alma quer quando mais. Nossa alma quer mais. junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, Da tua compaixão, da tua atenção. única fonte de vida. Aleluia, obrigada. Israel, tu fez. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amados. Glória a Deus. Eu acredito que Deus já falou com você. Porque Ele trouxe você a este lugar. Você veio apesar de. Você tem que agradecer ao Senhor, porque Ele te trouxe a este lugar. Talvez você tenha vindo de carro, então você tem que agradecer a Deus porque você tem um carro. Talvez você tenha vindo de moto, então agradeça porque veio de moto. Talvez você tenha vindo, nem tivesse dinheiro para vir de ônibus, mas o Senhor, Ele providenciou. E talvez você tenha pensado, eu vou, nem que seja a pé. E o Senhor nem deixou você vir a pé, porque Ele providenciou alguém para trazer você. Então, amados, você está aqui, agradece o Senhor. E você pode olhar do lado e dizer assim, mas eu queria que fulano estivesse aqui. Eu queria que fulano me abraçasse. E ele não está aqui. Mas ele deve estar em lugar bom também. Deus fala com ele lá também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, tudo na paz? Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 18. Quero falar de algo, o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, que por conta disso, amados, nós estamos aqui. Por causa disso, nós não morremos. Por causa disso, todos os dias, Deus traz bênçãos para as nossas vidas. Lucas 18, é a escola dominical, nós vamos aprender um pouco mais daquilo que você já sabe. Mas que o Senhor quer que fique arraigado. Porque quando está arraigado, amados, pode vir quem for, não vai tirar do teu coração. Não vai tirar. Amados, muitas coisas já aconteceram na minha vida. Coisas que Deus trouxe para o meu coração não tivessem arraigadas, eu teria caído. Como já deve ter acontecido com você também. E talvez você estivesse até fraco em algo, mas alguém chegou e pegou com você e te levantou. Mas Deus não quer que você dependa de pessoas, porque as pessoas são falhas. Deus quer que você dependa totalmente dele. Que ele seja o essencial na tua vida. Aleluia. Em Lucas 18, a partir do 35. Aleluia. Diz assim. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, diga, um cego,
assentado à beira do caminho. Diga, um cego assentado à beira do caminho. Eu vou dizer para você, glória a Deus que ele estava lá, sentado à beira do caminho. Porque foi justamente nesse caminho que Jesus passou. Algumas pessoas dizem, mas fulano só vive sentado, fulano não faz nada. Mas ele está ouvindo a palavra de Deus. Ele está percebendo. E no momento certo, ele vai fazer o que Deus vai pedir para ele fazer. E aí diz assim, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Então ele ouviu algo diferente. Ele não ouviu, o cego, ele tem os outros sentidos mais aguçados. Porque, amados, eu não sei se você observa, mas a nossa visão, nós temos muitas vezes que descansar. Às vezes Deus quer que você durma e você fica assistindo televisão. Não, eu estou descansando. Mas a sua visão ainda está trabalhando. E ali está tendo, vai haver um cansaço ali. E quando você precisar de algo, por que eu estou cansado? Sua visão. Mesmo você estando deitado, mas o que precisava descansar era a sua visão. Aí você vai querer ler a Bíblia e não vai poder, porque a visão está doendo. A sua vista está doendo, está cansada. Certo? Então, o cego, ele tem outros sentidos mais aguçados. Ele tem a audição mais aguçada. Ele tem o tato mais aguçado. E ele ouviu algo diferente. Ele ouviu um tropel. Ou seja, ele ouviu que ali pelo caminho não estava passando apenas uma pessoa ou duas, mas estava passando uma multidão. E aí perguntou o que era aquilo. Muitas vezes você pode não estar entendendo o que está acontecendo ao seu redor, mas Deus pede para você perguntar. Pergunte. Deus quer te revelar coisas. Pergunte. Aleluia. E aí diz, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou. Observe, se ele clamou, é porque ele já tinha ouvido falar. Jesus o Nazareno. Quem que é Jesus? Se ele clamou, ora, porque ele não clamou para aquelas pessoas que estavam ali? Alguém maior estava passando. Alguém maior que tinha a solução para o problema dele estava passando. Então ele deixou de olhar para a multidão, ele deixou de falar com os outros e foi clamar aquele que podia resolver o problema dele. Ele podia ter pedido, me levanta aqui, eu vou lá correndo, me ajuda a chegar perto. Não, ele sabia que ele tinha um potencial. Ele não podia ver, mas ele podia gritar, ele podia falar. Você pode gritar? Você pode falar? Então, amado, é uma arma poderosa para você conseguir aquilo que você quer de Deus. E aí diz assim, clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ora, ele foi pedir para Jesus ter algo por ele, que Jesus já tem. Alguma coisa você já deve estar pedindo a Deus, uma cura. Olha, eu quero a cura, que Jesus já te deu. Ele foi pedir algo para Jesus. A única coisa, amado, que ele precisou ali foi gritar. Porque a compaixão Jesus já tinha. Mas vamos ver o que é que aconteceu aqui. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ora, ele estava pedindo algo ao Senhor. Gritando. Mas era uma multidão. Alguém deve ter dito assim, rapaz, para que você vai falar? Para que você vai gritar? Ele não está nem ouvindo. Eu quero dizer para você, amado. Deus nunca vai deixar de te ouvir. Clama, fala para o teu manancial, para o essencial da tua vida. Fala para Ele, porque Ele nunca vai deixar de te ouvir. Porém, cada vez gritava mais. A multidão, as pessoas não calaram a voz dele. Talvez você tenha clamado algo a Deus, tenha pedido algo a Deus, mas aqueles que estavam do teu lado te fizeram calar a voz. Eu quero dizer para você, quando a coisa é de Deus, ninguém cala a tua voz. Ninguém. Você tem que abrir tua voz. Você tem que abrir tua boca. Porque Ele ouve. E Ele quer que você fale mais. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o que Ele quer para a tua vida. Agora, você precisa ter certeza. Então, como é que eu vou ter certeza? Eu falo e eu ouço. Eu falo
e eu ouço. E aí depois, Deus vai dizer, você já está sabendo. Porque você mesmo está... Aquilo que eu já coloquei dentro de você, você mesmo já está falando. Você mesmo já está anunciando. E é isso que eu quero. E aquilo que você está falando está sendo plantado. Porque você vai semear aquilo que vai voltar para você. Que o Senhor já te deu. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus, porque ele não desistiu. Você pode pensar assim, será que Jesus ouviu a primeira vez? Ele ouviu. Mas ele queria que ele tivesse certeza do que ele queria. Porque a palavra de Deus diz que quando nós clamamos, Deus ouve. E Jesus era a presença de Deus na terra. Ele ouviu. Mas ele ouviu uma voz que chamava com mais convicção. Talvez o primeiro chamado, eu não acredito que ele mostra que ele, quando ele ouviu falar que era Jesus, ele já clamou. Certo? Mas às vezes, a primeira vez que nós vamos falar com Deus, nós não estamos colocando tanta convicção, tanto desejo. E Deus espera que você coloque mais desejo, mais convicção. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Glória a Deus. Uma multidão. Jesus disse, olha, vai, pega aquele cego lá. Traz ele para mim. Traz ele para perto de mim. Quando você clama, quando você tem certeza do que você quer, Jesus vai dizer, vem aqui para perto. Que agora eu vou falar, olha, face a face com você. Agora você vai ouvir o que eu quero para você. Só que Deus, ele primeiro fez o quê? O que queres que eu te faça? Ora, como é que um cego, Jesus viu que ele era cego. Como é que Jesus vai... o que é que você quer? Jesus tem compaixão de mim. Mas o que é que o cego estava fazendo? No caminho. Ele estava mendigando. Então Jesus queria que ele tivesse certeza do que ele queria. Se era algo, se era uma esmola, ou se era algo maior. O que é que você quer de Deus? Você quer uma esmola ou você quer algo maior? Porque ele, com a visão, ele não ia mais mendigar. Com a visão, ele ia correr. Então vamos ver o que ele pediu aqui a Jesus. Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Amados, quando diz que eu torne a ver, porque ele já via. Ele sabia o que eram as delícias desse mundo na visão. As árvores, as pessoas. Ele sabia. E ele pediu que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Porque alguém clamou. Porque alguém desejou. Porque alguém intensificou o seu clamor. Toda a multidão viu o milagre e deu glória a Deus. Mas eu gostaria que você abrisse em Mateus 20, porque é uma escola. Nós temos que observar aqui algumas coisas que Deus quer tratar conosco. Lá diz, aproximando-se de Jericó, aí estava lá um cego. Mas aqui nós vamos ver o seguinte, Mateus 20, 29, diz assim, saindo eles de Jericó. Lá em Lucas 18, onde nós estávamos, tem assim, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, um diz chegando, o outro diz saindo. Aí você diz, como é que pode? A mesma Bíblia. São pessoas diferentes que estão contando a mesma coisa. Eu quero dizer para você, amado, que Deus pode falar o seu coração, e alguém pode chegar e dizer algo diferente. Você tem que saber qual é a voz de Deus. Porque aqui são detalhes que foram contar histórias. Histórias, tem um provérbio que diz assim, quem conta um conto aumenta
Um ponto. Já ouviram falar? Já ouviram também uma brincadeira de telefone sem fio? Que um começa a contar uma coisa para o outro, e um vai contando, vai. Quando chega lá no último, a história é totalmente diferente. Se você ficar dependendo da palavra do homem, um pode dizer uma coisa para você, outro vai dizer outra. Mas Deus, ele sempre diz a mesma coisa. Ele nunca vai dizer para você, olha, eu te chamei para ser um evangelista. Aí no outro dia ele vai dizer, não, eu não quero, porque o evangelista ele tem que estar lá fora buscando almas, a sede, a compaixão é muito grande, o negócio dele é salvar vidas. Aí depois vai dizer, não, eu quero que você seja, eu quero só que você fique sentadinho no banco. Não, ele vai falar com você e você já vai ter aquele desejo. Talvez não seja o momento certo de você sair do banco e correr para lá, porque você primeiro precisa se encher. Certo? Mas ele vai continuar falando. E muitas vezes pessoas querem fazer algo rápido, porque Deus já falou comigo. Não é assim. Ele vai continuar falando. E ele vai continuar dando as direções. Porque o homem, ele pode falhar. E aqui, num lugar que tinha um monte de gente, uma multidão, os discípulos pararam e viram como foi ali, mas na hora de contar, um disse, aproximando-se de Jericó. O outro disse, saindo de Jericó. Porque eles não escreveram na hora. Quando você não escreve na hora a visão, lá quando você vai sentar, talvez o negócio venha diferente. Apesar de que, no final vai dar certo. Certo? Então escreva a visão. Anote. Quando Deus fala, anote. Eu louvo a Deus, pastor, estava vendo, porque nós vamos completar 10 anos. Dia 18 de janeiro. 10 anos. E eu fui olhar o meu caderninho, que eu, desde o começo daqui, eu vim lavar a igreja com os irmãos e fiquei, né? Gostei daqui e fiquei. E eu anotava tudo. Quem dirigiu, quem pregou, quem cantou, as músicas que cantaram. Meu Neitinha, tu estava um bocado de pisa aqui também. Eu estava observando. E eu anotei e fui ver a primeira palavra da inauguração da igreja. E eu coloquei assim, quando o ministro fala, que eu vejo que é para mim, então eu coloco. Né? Eu sou isso. Por exemplo, naquele momento ele falou assim, você é um mistério que Deus está cuidando para ajudar a salvar o seu povo. E eu anotei, eu sou um mistério. Amado, ele não falou só para mim. Ele falou para quem estava. Eu anotei, eu sou um mistério. E essas coisas que Deus fala, eu já coloco bem, né? E depois quando eu vou dar uma resumida, aí eu pego só isso, né? E quando foi ontem, segundo, não sei quando foi, uma pessoa foi orar por nós e saltou essa palavra. Aí eu disse, meu Deus, e se eu não tivesse lido, né? Ia só ser a primeira vez. Mas eu li, na mesma semana, Deus levantou alguém. E eu quero dizer para você que não só sou eu, mas você é um mistério que Deus prepara para salvar vidas, para salvar seu povo. Essa pessoa que está em contato direto com o Senhor e que recebe do manancial, recebe da sua palavra para poder levar para os outros. E depois os outros, você ensina também que ele não vai precisar de pessoas, depender de pessoas. Ele pode precisar, claro, mas ele não vai depender de pessoas, porque Deus quer falar com ele, assim como fez com o cego. Vem agora para perto de mim, e falou com o cego, diretamente. E nós, amados, somos responsáveis, primeiro para ensinar, e depois para dizer para elas, agora é você e Deus. Ainda que elas venham buscar você, não tem problema, você ajuda. Mas você tem que fazer com que elas dependam totalmente de Deus. Porque um dia ela pode querer contar com você e você não vai poder estar disponível. Aleluia. Já aconteceu com você isso? De você precisar de alguém e aquela pessoa não está com você? Hoje dê glória a Deus, porque Deus, ele foi lá e deu a provisão. Porque ele não quer que você dependa das pessoas. O corpo depende um do outro, mas eu não posso somente depender do outro. Eu dependo de
Deus. Porque um dia que o corpo não puder fazer algo... Ontem... Eita, Ritinha, me lembrei ontem de você, viu? Mas eu pensei que você estivesse viajando ainda. O irmão do meu genro está aí, né, dos Estados Unidos. Aí eu perguntei, você quer uma feijoada? Você quer uma caranguejada? Ou você quer uma tapiocada? Aí ele disse que queria caranguejo. E algumas pessoas queriam, porque caranguejo para limpar não é brincadeira. E eu inventei de limpar, né, junto com o Jorge Luiz. Jorge disse, não, mãe, eu ajudo. Ficamos eu e ele, né? Depois Jorge veio. Aí eu fiquei com o dedo, né, tem uns furinhos, e veja bem, eu preciso desse dedo para fazer as coisas. Mas ele está ferido. Toda vez que eu vou fazer, dói. Eu estou lembrando que está ferido. E na hora, a igreja, existem membros que você precisa dele, mas ele está ferido. E se ele for fazer algo com você, está sempre doendo. Amados, você vai observar que Jesus, a compaixão, o amor, olhou, ouviu o cego. Deu atenção. A compaixão dá atenção. Eu estou aqui, cada vez que eu pego, aí dá aquela dorzinha. Eu tenho que me lembrar do dedo ferido. Apesar de ser tão pequenininho, mas tão pouquinho, o corpo todinho, um dedinho apenas, mas isso me incomoda. Incomoda pessoas no nosso meio que estão feridas. Dói. E nós temos que orar por eles. Ah, fulano está não sei o quê. Epa, não é assim. É orar por eles. E muitas vezes nós queremos meter o dedo e apontar, não sabemos o que está acontecendo. Mas aconteceu algo. Elas estão feridas. Então o corpo sente. Então ora. Então trata. Aleluia. Então vamos ver aqui. Duas pessoas diferentes. Lá nós vimos Lucas contando. A Bíblia diz que Lucas ele era mais organizado. Ele quando ia contar as histórias, ele organizava por momentos, datas certas. Certo? Os outros contavam colocando de um jeito e de outro. Mas eu quero dizer para você que o Novo Testamento não foi feito só de Lucas organizado. O Pedro esquentado escreveu cartas. Certo? Então, pessoas diferentes. Pessoas que talvez você esteja vendo um defeito. E aí, quem errou? Porque um disse que aproximava. O outro disse que saía. Quem está certo? Amado, eu quero dizer para você uma coisa. Ou saindo, ou chegando de Jericó, o cego foi curado. O cego teve a provisão dele. Agora, se algo está escrito aqui, é para que nós possamos entender. Não importa se ele disse que a história aconteceu, foi antes ou depois. O que importa é que aconteceu. Eu não sei se na tua vida, o que Deus quer já deveria ter acontecido. Talvez você tenha atrasado. Mas eu quero dizer, ou tardio, ou não, vai acontecer. Porque Deus sempre te levanta. Deus sempre te puxa. Deus sempre te abraça. Deus não desiste de você. Eu gosto muito dessa música de Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Porque Deus compreende. Deus compreende o fraco. Deus compreende o forte. Vamos só terminar aqui porque vou pegar outra coisa aqui, certo? Então diz assim: eis que dois cegos. Ora, não era um cego? Sabe, amados, que pessoas pegam essas diferenças pequenas para dizer que a Bíblia... Está vendo como a Bíblia é? E você tem que estar preparado e dizer assim, olha, não importa. Eram homens, eram falhos e eram homens iletrados. Não eram homens que não foram para a escola. Não aprenderam a ler e escrever, como nós temos a oportunidade de fazer. Eram homens letrados. E depois tiveram que escrever. Alguém teve que escrever tudo. Agora você imagina, você lembrar. Você pode lembrar de fases importantes da tua vida. Fases que marcaram.
E muitas vezes você pode lembrar que naquelas fases fulano ou ciclano não te ajudou. Mas você tem que lembrar, se não te ajudou, por que foi que não te ajudou? Você foi saber por que não te ajudou? Você procurou saber da razão? Deus amado, Ele é compreensivo. Deus é amoroso. E Ele não desiste de você. Olha para o teu, quem está do teu lado. Se não estiver de lado, fala para trás. Diga, Deus não desiste de você. Por isso que você está aqui. Aleluia. E aí diz o seguinte: 2 cegos. Mas eu louvo a Deus, porque Ele diz que quando você tem, para saber se a coisa é certa, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Vamos ver agora em Marcos. Abre lá em Marcos. Marcos 10. Aí você vai observar, a história é a mesma, certo? Só mudou que um era um cego, o outro eram 2 cegos, um era aproximando-se de Jericó, o outro era saindo de Jericó. E agora em Marcos, vamos ver que interessante. Marcos 10, 46. Aqui diz, e foram para Jericó. Qual é a dúvida que nós tiramos agora? E chegou. Mas mesmo assim, isso muda a história? Mas, tirei a dúvida. Certo? Porque 2 disseram a mesma coisa. Então, parece que o mais certo é isso aí. Tá certo? E aí, nós vamos ler aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó. E agora? Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, ele saía. É interessante? Aí botou, foram e saíram. Esse aqui foi mais organizado, certo? Ele foi mais detalhista, tá? Aí veja bem, Bartimeu, primeiro, essa pessoa que escreveu, ela disse o nome da pessoa. Bartimeu. Depois, ela disse o estado da pessoa. Qual é o mais importante? É o nome ou o estado? A Bíblia diz, amados, que o maior tesouro é um bom nome. Não é o estado em que se encontra a pessoa. É o bom nome. Ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode estar doente, ela pode estar curada. Ela pode estar cheia de problemas, sem problema nenhum. O que importa é ela ter um bom nome. É o nome. É o nome que está sendo feito. Você está fazendo um bom nome por onde você chega? Mas eu estou doente, só vivo doente. Sim, mas as pessoas gostam de você porque você está doente ou porque você é quem é? Talvez você esteja num lugar e esteja achando que ninguém está percebendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas olham para a tua vida. Mas eu não sou diácono, mas eu não sou do louvor, mas eu não estou ministrando a palavra. Não interessa. Às vezes você está lá sentadinho, lá atrás, e alguém olha e passa. E olha para você. Você pensa que não está sendo visto. Por Deus você está sendo visto, mas também está sendo visto por pessoas. O teu comportamento. Glória a Deus por isso. Quando você está atento ouvindo a palavra. Eu me aposentei esse meio de ano, né? Esperei um tempo de Deus. Deus dizia, não deixa, não deixa, não deixa. Até agora estou livre, né? Para o Senhor. E aí, eu estava me lembrando essa história da atenção. Você está atento para Deus. Só que, amados, nós também temos que estar atentos para quem está ao nosso redor. E eu observando, numa sala de aula, tem um aluno que o ano atrasado, aliás, há 3 anos, ele dava muito trabalho. Ele não fazia nada. E quando eu falava com ele, ele se revoltava, aí tinha que botar para fora porque ficava revoltado. Mas depois eu conversava com ele e voltava. Mas ele sempre estava na sala de aula. Ele não fazia nada, ele tirava notas baixíssimas. Mas ele estava na sala de aula.
Quando foi o ano passado, eu tive a oportunidade de ouvir da boca dele. E eu sempre dizia, menino, vai. Ele ficava quieto, eu não ia botar para fora. Porque a gente só bota para fora aluno que está atrapalhando a aula, né? Que vai atrapalhar os outros. E aí ele quieto, e eu sempre dizia, vai fazer atividade. Menino, tu quer tirar zero de novo? Eu não quero botar zero, mas se não faz, é né, uma ordem lá, então tem que botar. Mas ele sempre estava lá. E ele sempre ouvia os conselhos. E teve um dia, num dia dos professores, que foram fazer uma homenagem. Esse menino foi na sala de aula, lá na frente, e agradeceu. Porque eu tinha paciência com ele. Imagina, Márcio. Então, eu não sei se na tua vida tem alguém que parece que não está fazendo nada. Mas está lá. Está sempre lá. Está te ouvindo. Está te vendo. Está aprendendo com você. Embora não esteja fazendo nada. Mas está lá. Poderia não estar. Mas está lá. Porque quer aprender. Porque quer sair daquela vida. Aquela vida está difícil para ele. E ele quer ajuda. E uma palavra tua, amado. Só prestar atenção faz toda a diferença. Muitas vezes achamos, mas não sai nada da minha boca. Mas você está ali. Você vai lá dar uma palavra. Você vai lá, aperta a mão. Ou, se não tiver nada na tua vida que não te abone, porque às vezes você não pode fazer isso, não. Certo? Infelizmente, hoje até professor mesmo, para fazer um carinho no menino tem que ter cuidado. Porque as coisas do jeito que estão. Então, se você acha que você tem, pode até fazer isso. Dá uma batidinha nas costas. Isso é tão importante. Às vezes a pessoa está lá orando e você vem e bate. Ele não sente que é você. Ele sente que é o papai fazendo aquilo. Então, diz assim. Bartimeu cego. Então, primeiro ele falou o nome. Depois ele falou o estado. E depois ele falou como é que ele estava vivendo. Filho de Timeu. Ainda disse quem era o pai dele. Quem é esse, hein? Marcos. Marcos não observou somente que era um cego na multidão, que clamou a Jesus. Marcos depois deve ter ido procurar saber, ele já conhecia, que era Bartimeu, que ele era cego, ele estava mendigando, mas ele tinha um pai. Então, no nosso meio tem pessoas que são detalhistas, pessoas que observam tudo, e pessoas que dão, vamos dizer, porque você saber o nome, mostra que você está dando mais atenção àquela pessoa. Então, amados, 3 textos, com 3, vamos dizer, formas de escrever. Mas vamos observar pessoas diferentes. E essas 3 pessoas, não foram elas que deram atenção ao cego. Quem deu atenção ao cego foi Jesus. Porque essas pessoas podiam estar ali, mas, ei, cala tua boca, deixa para lá. Mas Jesus nenhuma vez fez isso. Jesus ouviu de novo, clamou e mandou chamar. Então, amados, o que Deus quer falar para nós hoje é que nós devemos observar essas pessoas. Assim como Jesus, porque Jesus deu o exemplo. Observar. Chamou de novo. Então ele quer falar comigo. E você dá atenção àquelas pessoas. E você observar a necessidade delas. O que você quer? O que eu posso fazer? Porque às vezes eu não posso fazer, mas eu posso falar com alguém que pode fazer. Você é importante. Cada um aqui é importante para o Senhor e é importante para os outros. Quando você falta, alguém pergunta por você. Não é verdade? E diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Opa, já tem algo diferente aqui. Neste texto, aqui Marcos diz que disseram algo para o cego. Tenha bom ânimo. Ou seja, pare de gritar. Olha, ele está te chamando.
Tenha bom ânimo. Alguém pode dizer para você, tenha bom ânimo. Porque o Senhor, Ele está te dando aquilo que você veio buscar. Tenha bom ânimo. Faça somente agradecer. Então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. E o cego já deixou a capa de cego, já deixou a capa de mendigo, e aí já levantou-se de um salto e correu, porque ele sabia que Jesus ia dar para ele aquilo que ele necessitava. Agora nós vamos observar Isaías 62. Deus amado, a misericórdia, ela sempre olha por nós. A misericórdia sempre para nos ouvir. A misericórdia nos chama. E a misericórdia, ela vai nos dar resposta para aquilo que nós estamos precisando. Isaías 62, 1. Diz assim: por amor de Sião, não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Foi isso que aconteceu com aquele cego. Jesus não se calou, chamou, ele veio. Por amor à vida. Deus mandou o seu Filho por amor a nós. E muitas vezes, amado, um pecado nos cala de clamar ao Senhor. Mas Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é paciente. Talvez você se ache um turrão. Ah, meu Deus do céu, tem muita paciência mesmo comigo. Senhor, não sei o que é que eu faço. Me ajuda. E Ele está sempre paciente. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Não somos consumidos pelo pecado. Antes, amado, na antiga aliança, se um anjo chegasse perto de uma pessoa, eles sabiam que iam morrer. Porque o pecado, junto com a santidade, era fulminado. Hoje, se nós não buscarmos ao Senhor, nós é que vamos ser o pecado que vai nos consumir. As coisas ruins é que vão nos consumir. Aquilo que a gente não tem paciência em nós mesmos é que vão nos consumir. Não é Deus que nos consome. Quem vai nos consumir é aquilo que nós estamos fazendo de errado e que não mudamos. Continuamos. Aquilo ali é que nos consome. Um problema que está passando, você passando, sua família, se você medita muito nele, aquilo ali vai te consumir. E Deus não quer que isso te consuma. Deus não quer que isso te preocupe. E Ele diz, lança sobre mim as tuas ansiedades. Uma ansiedade, algo que a gente pensa que é tão, mas nos consome. E Deus diz, lança para mim, porque Ele aguenta tudo. Lança para Ele. Aleluia. Mateus 15, 21. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz assim, 21 ao 26. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, eu não vou agora me deter nesse partindo, tá? Vou partir agora para o texto. Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Observe que ela conhecia Jesus. Então, amados, nós temos que conhecer o nosso Senhor. O que ela queria? Ela queria a compaixão dele para que aquele problema dela, da filha, porque ela via a filha sofrendo, ela via a filha endemoniada, e aquilo ali estava consumindo a vida dela. Porque mãe, realmente, eu acho que não tem problema maior, a gente aguenta tudo. Mas quando toca os filhos, não é brincadeira. E muitas vezes você quer desistir até das coisas. Se Deus não estiver lá, junto com você, te levantando, te empurrando, você diz assim, eu quero deixar tudo. Não sei nem para que eu entrei nisso. Amados, o diabo sabe disso também.
Mas ele não é maior do que Deus. Ele não é maior, ele não vai te impedir de fazer o que Deus quer. Você pode por um tempo estar lá lutando. Porque não é você, fosse comigo eu já tinha deixado, mas é com o filho. E ele que tem que tomar a decisão. Ele também tem que estar junto. Né? E você fica lá. E é difícil para um pai, é difícil para uma mãe. Mas Deus deu seu filho. Ele viu o filho sofrendo. Ele viu o filho sendo pisoteado. Ele viu o filho sendo surrado. Ele viu o filho sendo humilhado. Muitas vezes você pode até ver seu filho sendo humilhado. Mas tenha paciência. Porque lá na frente, Jesus foi exaltado. Jesus recebeu um nome acima de todo nome. E ele foi exaltado. Porque por amor a Deus, ele entregou-se como ovelha muda. Sem aí a gente muitas vezes não muda. Perdão, Senhor. Mas eu te louvo pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Até pelas nossas murmurações. Porque murmuração destrói aquilo que você está plantando. Mas você pode dar glória a Deus. Porque todos os dias as suas misericórdias se renovam. E nós estamos vivos. E nós estamos sadios. E nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. E diz assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E agora? Jesus não respondeu. Amados, não é porque ele não tenha respondido que ele não tem ouvido. Ele ouviu. Deixa você quietinho lá para ver a tua fé. Sabe por quê? Porque não é minha ação, não é o meu choro que vai mover Deus, mas é a minha fé. A fé remove montanhas. A fé é que vai fazer com que aquilo que eu estou esperando, eu possa ver com os meus olhos físicos. Ele deixou lá ela calada. Mas pior não foi ele ficar calado. Vamos ver o que foi que aconteceu. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a. Olha mesmo, Jesus não ficou calado. Aí os discípulos: essa pessoa aí está atrapalhando a nossa vida. Alguém já chegou para você para dizer que alguém está atrapalhando a tua vida? Que alguém está atrapalhando o teu serviço? Se você não tiver convicção, você vai ouvir essas vozes. Mas a ovelha ouve a voz do bom pastor. Tantas coisas já aconteceram para tirar convicções do meu coração, amados. Mas eu ouvi a voz do bom pastor. Por isso que você está aqui, para ter convicção do que Deus já colocou dentro de você. Para você pessoas testificarem aquilo que Deus já colocou. Porque quando elas testificam, aí fica mais firme. Não tem quem tire de você. Aleluia. Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Deus dá uma resposta. Jesus dá uma resposta. Dá uma justificativa. Como se assim, eu não posso fazer nada por você. Porque você não é do meu time. Não foi assim que ele falou, tá, amados? Mas observe. Eu fui enviado para a casa de Israel. Para os judeus. Porém, veio ela e o adorou. Deus, Jesus, não resiste à adoração. Ele disse: olha, não é meu tempo agora para você. Não dá tempo. Não estou querendo fazer nada por você agora. Mas ela adorou. Depois você vai observar que ela se humilhou. Ela se comparou com o cachorro. Se o cachorro tem uma migalhinha, eu não posso ter uma migalhinha de Deus. Mas diga assim: eu sou filho de Deus. E eu não preciso de migalhas. Eu tenho um banquete que o Senhor preparou para mim. Deus preparou para os seus filhos um banquete. Você não precisa de migalhas, mas você precisa adorar. Porque Deus gosta de adorar. Porque até um que nem conhecia tanto Jesus, porque ouviu falar, sabia que ele era um milagroso, ela foi lá e adorou. Amados, ela sabia
que ele não ia resistir à adoração. Mesmo não sendo do povo dele, mas ela sabia que ele era um Deus de compaixão. Deus é Deus de compaixão. Ainda que cheguem pessoas perto de você, não faz não, não faz não, não faz não. Deus diz, faz. E você faz. Eu louvo a Deus, amados, porque muitos disseram, não faça, não faça, não faça. E Deus diz, faça. Deus diz, faça. Agora observa a voz. Porque uma hora ele diz, faça assim, outra hora ele vai dizer, pronto, agora você vai fazer assim. Porque depende do tempo. Já houve tempo na minha vida que eu fiz como um bom samaritano. Aliás, não fiz como um bom samaritano. Alguém doente, mas eu tinha minhas obrigações e eu passava direto. Eu vi, passei direto. A Bíblia diz que o sacerdote passou direto e viu aquele que estava doente. Depois foi o levita, que cantava o louvor. Passou direto. Houve tempo também. Mas uma professora de religião, onde eu estudava quando eu era professora lá nas Damas, ela me ensinou, ela disse, não, eu faltei aula porque eu vi uma pessoa que estava precisando de mim. Eu disse, eu vou ajudar. Aquilo para mim foi um choque. Meu Deus do céu, ela vai faltar aula. Eu professora, vai faltar aula. Eu achei um absurdo, mas ela mostrou. Ela fez o que a Bíblia mandou ela fazer. Ela deixou a obrigação, deixou aquele que iam cuidar lá. Porque iam pegar uma pessoa e botar no lugar dela para fazer o que ela poderia fazer. Certo? E aquilo ali me doeu no coração. Meu Deus, eu não ia fazer isso nunca. Porque eu tenho uma turma inteira esperando por mim. Mas de ter gente lá, confiável, responsável, que podia ficar no meu lugar. Aquilo me doeu. E eu comecei a passar, Senhor, eu não quero ser assim. Porque, amado, quem é muito rígido, né? Quem é muito de quartel, é difícil fazer isso. Para os outros que não têm essa, é fácil fazer. Mas Deus tratou com cada um diferente. Viram os três, escreveram diferente. Mas todos os três estavam debaixo do Senhor. E todos os três deixaram testemunho. Vamos ficar de pé. Pai, nós te damos graças por este dia. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Tu és o nosso Paizinho querido, Tu és o nosso manancial, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso tesouro maior. Não existe maior tesouro do que o Senhor. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que pagou um alto preço por nossas vidas. Foi o Senhor que morreu por nós. Foi o Senhor que nos perdoou. Foi o Senhor que nos deu a vida eterna. Foi o Senhor que nos dá todas as coisas que dizem respeito à piedade, que dizem respeito ao amor, que dizem respeito à fidelidade. O Senhor. E nós somos devedores a Ti, Senhor. Ainda, Pai, que nós não vamos pagar nada, Pai, nada que nós fizermos aqui, o suor do nosso rosto, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos que muitas vezes descansa, nada disso paga o que o Senhor já fez por nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, porque Tu nos ama, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. Você pode dizer, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de mim. Você pode dizer com mais convicção, mais alto, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de mim. Porque Ele é o amor. E o amor não desiste. O amor deixa as 99 no aprisco, no lugar que tem comida. E vai buscar a perdida. Vai buscar a que está doente. Vai buscar a que está caída. Esse é o amor. E Deus, onde nós estivermos, Ele nos busca. Ele nos abraça. Ele nos ama. Ele fala conosco. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças. Colocamos diante de Ti nossas vidas. Senhor, coloco diante de Ti as pessoas que foram feridas. As pessoas que tentaram desistir. As pessoas, Pai, que muitas vezes dizem, mas eu não posso, Senhor. Eu não consigo.
Isso é mais sorte do que eu. Eu coloco essa vida diante de Ti, Pai. Porque nada, nada, nada é mais forte do que o Teu amor por esta vida. E em nome de Jesus, a Tua unção, a unção de amor que já foi derramada nos nossos corações, que ela possa fluir e lavar essas vidas. Senhor, aqueles que têm um pecado e muitas vezes não conseguem, Senhor, deixar. E muitas vezes, Pai, não é somente um vício, mas são palavras, Pai, muitas vezes de murmuração. Senhor, eu coloco diante de Ti essas vidas. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa transformar a mente dela, Senhor. Com as palavras que ela já recebeu, Ele possa trazer à mente essas palavras. E essas palavras possam falar com elas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ela mude, Senhor. Ela mude. Murmuração para bem dizer. De murmuração para cultuar o Senhor. De murmuração para o louvor. Que é o fruto dos lábios que confessam o Teu nome. Obrigada, Senhor, por esse fruto dos lábios. Nós podemos confessar todos os dias que nós somos Teus, que o pecado não nos domina, a carne não nos domina, as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo não nos dominam. Nós somos Teus. E, Senhor, naquilo que nós estamos pecando, com aquele que está do nosso lado, que muitas vezes não olhamos para Ele, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a esse amor que já foi derramado, Ele sair, Ele rasgar o nosso coração, Ele nos ajudar com compaixão a cuidar dessas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro vidas curadas, vidas libertas. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te impede de cumprir aquilo que o Senhor já disse a você que você vai fazer, caindo por terra. Toda palavra de maldição, caindo por terra. Palavras que você mesmo lançou, caindo por terra. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não decidiu chegar-se a Jesus, pedir a Ele para vir para dentro do seu coração, fazer morada, para que você possa conversar com Ele face a face? Existe alguém que ainda não aceitou Jesus, que não fez essa decisão? Aleluia. Todos salvos? Quem é salvo, dê um glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não fala em outras línguas? Porque Deus nos dá esse revestimento de poder, amados, para que nós possamos aguentar nas piores horas, que nós olhamos para um lado, não tem ninguém para nos ajudar. Nós podemos orar em línguas e ficarmos fortes.